pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao canal. Como vocês viram ali, vou mostrar para vocês hoje aqui, não é vídeo aula, é apenas um vídeo explicativo, um vlog que eu tô fazendo aqui para mostrar melhor essa peça, esse jogo de banheiro que vocês têm me pedido muito lá no Instagram, dicas de materiais, de quantidade, de como que eu fiz, pedindo para gravar videoaula também, então já vou esclarecer essa questão da videoaula. Esse trabalho aqui, ele é o Jardim de Rosas, que vocês já devem conhecer, da nossa amiga linda, minha amiga do coração, Débora Tavares. Ela vai estar gravando assim que ela se organizar bem, porque a gente sabe, as artesãs também tem bastante encomenda, então o tempo corrido às vezes acaba, né, a gente não conseguindo fazer todos os vídeos que a gente gostaria. Então, logo, logo a Débora vai estar gravando a videoaula do Jardim de Rosas dela, que é incrivelmente lindo, né? Eu fico babando lá nas peças dela, são muito lindas, sempre cores lindas. Então, vamos aguardar, porque aí vocês vão conseguir fazer pela videoaula dela o joguinho de banheiro completo, fazendo aqui, então, como ela faz aqui esses botões lindos, maravilhosos. O que eu fiz aqui de diferente, então, foi tá colocando o bico duplo, que foi um pedido da minha cliente, que ela queria o bico duplo. Lá no Jardim de Rosas original da Débora, ela usa aquele barado rendado, tá? A única coisa que eu fiz aqui foi, então, tá substituindo, colocando aqui esse bico aqui, que é o bico duplo, tá? Então, eu não vou gravar videoaula dele. A Débora, né, mas futuramente, se ela, né, conseguir, aí quiser fazer também aqui com essa versão no bico duplo, aí ela faz para vocês. Mas quem já tem um pouquinho mais de prática, consegue estar fazendo ele bem tranquilo. Então, aqui, os botõezinhos tem videoaula do tapete redondo. Vou aproximar aqui para vocês verem, deixa eu ver se vai focar. Que é da Vanessa Marcondes, minha amiga do coração maravilhosa. Ela ensina a fazer, então, para quem não sabe, para quem não fez ainda, aqui os botões, lá no canal dela tem a videoaula do tapete redondo, Jardim de Rosas redondo. Lá vocês vão conseguir tá aprendendo a fazer esses botões, para vocês conseguirem fazer aqui. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês nesse vlog vai ser os materiais que eu utilizei, vou estar falando as cores que eu utilizei, que estão me perguntando bastante sobre as cores e quantidades que eu utilizei no meu jogo de acordo com o meu ponto, tá bom? E aí, vocês vão adaptando ali, se vocês quiserem estar fazendo uma alteração aqui, o acabamento, o barrado, como vocês quiserem, tá? Vou estar mostrando, então, isso aqui para vocês. Aqui, então, eu tô com o tapete da pia, ele não vai caber aqui na minha bancada para estar mostrando, mas vocês já viram ali que ele ficou maravilhoso, peludinho. Então, eu fiz ele com o Decore Luxo aqui. Vou estar passando para vocês a quantidade de correntinhas que eu iniciei para fazer aqui cada peça e a quantidade de careiras que eu usei, tá? Para fazer a base, e daí aqui vocês vão estar observando as quantidades que eu utilizei também. Então, vamos lá para a explicação? Então, eu vou passar para vocês, antes aqui de mostrar cada peça, eu vou falar sobre a quantidade de materiais que eu utilizei. Então, o meu jogo, eu fiz ele com 4 peças, e eu usei um novelo do Barroco Decore Luxo para os pelinhos. Aí, eu só quero esclarecer assim, vocês me perguntam às vezes, mas um novelo, você usou o novelo, o novelo grande, o novelo de 180 metros? Sim, gente, há um tempo atrás, tinha um decore peludinho, que era um novelo, tinha novelos menores. Eu não sei se saiu de linha ou o que, mas agora a gente realmente só tá encontrando o Barroco Decore Luxo, o luxo, né, só o Decore Luxo, e ele é um novelo único, o novelo é o maior, aquele de 180 metros. Então, sempre que eu falar o novelo do Decore Luxo, é esse novelo de 180 metros. Deixa eu até pegar um aqui. Ó, aqui tem um para mostrar para vocês. Então, ó, é este novelo aqui, ó,
Barroco Decore Luxo, ele vem 180 metros. Então, eu usei um novelo desse, inclusive essa mesma cor, que é a cor Pérola, aqui, código 119. Com um novelo, eu fiz, então, as 4 peças do meu jogo de banheiro. O tapete da pia, o pé do vaso, a tampa do vaso e também o porta-papel higiênico com um novelo, então, do Barroco Decore Luxo. Esta cor aqui, onde eu fiz o ponto pipoca e aonde eu fiz aqui essa bico final aqui, ele é a cor coral, ele é o Barroco Max Color no coral, pronuncia assim, coral. Então, essa cor, ela fica muito linda, difícil de pegar no vídeo, mas procurem aí no site, procurem aí na internet. Então, é o Max Color Coral. Eu usei para fazer, então, as 4 peças, um novelo de 400 gramas, mais um novelo de 200 gramas, tá? Eu comprei um novelo grande e um novelo menor, e deu certinho para fazer, então, as 4 peças. Então, um novelo de 400 e um novelo de 200 gramas, da cor coral. Essa aqui é a cor caqui, é uma cor bastante usada, ela super combina, assim, com várias cores, né? A gente pode estar usando ela com várias combinações que ela super combina, então é a cor caqui. Eu usei, então, para fazer 3 peças, um novelo de 400. Olha só como rende, né, gente? Um novelo de 400 gramas do Barroco Max Color na cor caqui. Para fazer a quarta peça, que eu fiz, então, o porta-papel higiênico, eu precisei de mais um pouco de um novelo. Então, se vocês forem fazer as 4 peças, eu sugiro que vocês comprem, então, um novelo de 400 e um novelo de 200 gramas também, que vai dar certinho. Aqui vamos falar, então, dos botões, material que eu usei para fazer os botões. Então, eu usei o Barroco Multicolor nessa cor laranja, é uma mescla laranja, vocês podem estar usando a combinação de vocês. Eu usei, gente, eu tinha um novelo de 400 gramas e eu já tinha usado um pouco dele para uma outra encomenda, um detalhe. E ele me sobrou só um novelinho, só um pouquinho, porque aí eu fiz, né, os botões, eu fiz aqui essa careirinha aqui de acabamento com ele e fiz também os lacinhos com essa cor do multicolor. Então, se vocês forem fazer, eu recomendo que vocês peguem um novelo de 400 gramas, porque eu acredito, pelo tanto que foi o meu aqui, que um novelinho aquele de 200, ele não vai ser o suficiente. Vocês vão precisar pegar um novelo de 400 para garantir, aí vai dar certinho, vai sobrar um pouquinho, tá? E o verde, aqui eu usei o verde folha, eles são Barroco Multicolor ou tradicional, aqui os meus não são o premium, tá? Aqui na minha cidade, na minha região, não consigo o premium, eu peguei aqui o que eu tinha, que era o multicolor. Se vocês quiserem fazer com o premium, ele é um tom, ele é um pouquinho mais forte a cor, né? Então, o verde, ele vai bem pouquinho, gente, ele é super econômico de verde. Ele fica o detalhe aqui e ele é super econômico. Então, o verde vocês podem sim estar pegando, se vocês não têm aí na casa de vocês, vocês podem estar pegando um novelo de 200 que vai ser o suficiente para fazer também, porque ele só vai essa careirinha aqui, ó, a careirinha que a gente coloca, são 2 careiras aqui na verdade, né, dos pontinhos baixos, aqui onde faz aqui a base para os botões, e eu fiz aqui mais uma careirinha em verde, tá? No jogo da Débora, ela não faz, eu fiz aqui, quis fazer uma careirinha, deixa eu mostrar bem próximo, aqui uma careirinha em verde, para dar um detalhe diferente, para ficar diferente a minha peça, tá? Então, pessoal, é isso a questão dos materiais. Agora, eu vou estar mostrando, então, peça por peça, como que eu fiz e vou medir ela para vocês verem como que ficou aqui o tamanho de acordo com as quantidades que eu fiz cada peça. Então, aqui, vamos começar a mostrar aqui no jogo. Então, o tapete da pia, que é esse que eu tenho aqui. Eu iniciei ele, né, a gente sabe que o Decore Luxo, a gente deixa o lado avesso dele para cima, que é o mais peludinho. Então, aqui eu tenho ele
Vou virar aqui para vocês verem melhor aqui as careiras. Então, eu iniciei o tapete da pia com 35 correntinhas. 35 correntinhas, e aí fui trabalhando ele, aquela base oval tradicional, com os 6 aumentos em cada ponta aqui para formar o oval, e aí foi seguindo aumentos. Eu fiz 5 careiras de decoro e luxo, bem certinho, fiz 5 careiras de decoro e luxo, iniciando então com 35 correntinhas. Aí, depois disso, eu fiz uma careira, deixa eu mostrar aqui do outro lado que acho que fica mais certo. Depois eu fiz então uma careira de ponto baixo com a cor coral, seguindo mesmos aumentos que eu fiz no peludinho, tá? Porque aqui eu ia depois colocar um pipoca, ele ia se acertar. Fiz então uma careira com o Max Color, seguindo os aumentos das pontas, uma careira de ponto alto. Depois eu vim fazendo o ponto pipoca, então para quem não sabe são 5 pontos altos dentro do mesmo ponto, e a gente puxa aqui eles, e eu fiz 2 correntinhas de separação, pulei um ponto e fiz mais um ponto pipoca. Fiz a mesma maneira, tanto aqui na parte reta quanto na curva, eu fiz da mesma maneira, sempre pulando um ponto. Depois, eu arrematei o meu fio, eu vim com o verde, e aí eu fiz aqui os pontinhos baixos, eu coloquei 2 em cada espacinho, e na curva aqui eu fiz uma medição, que aí vocês vão depender do ponto de vocês. Eu gosto sempre de fazer certinho, vou puxar o peludinho para vocês verem melhor. Eu gosto sempre de seguir uma marcação, coloco os meus marcadores que eu tenha a mesma quantidade, então aqui eu contei por pipocas, a mesma quantidade de pontos que eu tinha aqui, e eu tinha aqui, né? Calculei uma altura aqui que desse, que fosse aqui a minha, onde começasse a virar a curva, e depois eu fiz a mesma, contei que tivesse a mesma quantidade entre um marcador e outro aqui na parte reta e aqui também, para que ficasse igualzinho, tá? Então, essa foi a minha regra aqui para mim tá cuidando dessa parte da curva. Então, aí na parte da curva, eu fui de acordo com o meu ponto, tá? Vai depender de cada um. Eu fui colocando os aumentos, entre um aqui, vocês podem notar que tem 2 pontos, em outro tem 3, em outro tem 2, em outro tem 3. Eu fui alternando somente na parte da curva, isso a parte verde. Depois eu vim fazendo aí como tá explicado lá na videoaula do tapete redondo da Vanessa Marcondes, eu fiz a mesma maneira para estar fazendo aqui, então, a base verde para estar colocando os botões. Então, eu segui igual ela fez lá. Vim depois fazendo, então, aqui os nossos botões, os botões que ela ensina, fiz a mesma maneira também. E arrematei. E aí, depois eu fiz, sem fazer aumentos, eu fiz aqui uma correntinha não, perdão, gente, fiz com a carinha verde ponto baixo sobre cada correntinha, tá? Que aqui a gente faz as correntes entre um botão e outro. Aqui na parte reta eu fiz 8, e aonde eu tinha marcado a minha curva, eu fiz 10 correntinhas, e ele ficou bem certinho. E aí, coloquei uma careirinha sem ter aumentos de ponto baixo no verde. Depois, eu vim com a careira de ponto alto na cor caqui, e aí, eu fiz alguns aumentos. Aí, esses aumentos, gente, vocês vão distribuir de acordo com o ponto de vocês, tá? Porque aqui esse bico, ele não tem uma regra que precise que esteja pontos exatos. É fácil de você, porque ele é apenas uma repetição, então é fácil de estar distribuindo ele. Então, eu fui fazendo aumento de acordo com a minha necessidade aqui, conforme eu via. Só na parte aqui, da parte da curva, tá? Fiz 2 careiras, e aí vim pro bico. Esse bico, então, ele tem vários vídeos no YouTube, vocês pesquisem lá, barrado bico duplo, que vocês vão achar vários vídeos para vocês verem mais ou menos como ele é feito, tá bom? O meu, então, eu fiz aqui, vou aproximar para vocês verem, ó. Na primeira careira aqui, eu coloquei 3 pontos altos, dentro do mesmo ponto, 2 correntinhas, pulei 2 pontos e fiz um ponto baixo, tá? E na curva, isso na curva, né? Eu tô na curva aqui mostrando. Na parte reta, então, eu pulei 3 pontos, põe um ponto baixo e vai fazer novamente um leque. E aí, no segundo leque,
eu fiz a mesma coisa, 3 pontos altos e 2 correntinhas, e aqui a gente faz, então, vocês vão olhar nos vídeos lá, ele tem, não fecha aqui no pontinho baixo, ele faz correntinhas. Vocês vão fazer algumas correntinhas aqui, eu fiz, acho que o meu aqui foram 3, para vir pro próximo ponto aqui. Aí, depois, a terceira carreira, que aqui o meu eu fiz 3, eu fiz, então, 4 pontos altos e, novamente, aquelas correntinhas. A gente não vai prender embaixo. Aí, depois de ter feito isso, eu vim com a carreira de acabamento laranja, e aí que eu desço um pontinho baixo alongado e pego dentro do primeiro ponto baixo que eu fiz na primeira carreira, tá? Aí, vou virar aqui para vocês verem atrás como que ele fica, ó. Depois disso, eu venho por trás dele e eu fiz aqui o meu com a cor caqui, e eu fui fazendo, se não me engano, aqui tem 7 correntinhas entre cada um. Isso aí, independente, são adaptadas de acordo com o ponto de vocês. E eu prendi com um pontinho baixo por trás, onde fica aquela alcinha do pontinho aqui alongado. Então, fica fácil de prender. E aí, eu vim com a cor coral e fiz a mesma coisa. Preenchi com ponto alto e depois eu fui distribuindo aqui os pontos para formar o bico da mesma maneira aqui. E quando eu fiz aqui a última carreirinha aqui no coral em ponto baixo, eu prendi por trás, porque eu não gosto daquele bico que fique solto, então eu fiz ele preso. Mas vocês procurem no YouTube, tem várias videoaulas de bico duplo para vocês estarem se orientando. Então, foi essa maneira como eu fiz aqui. E aí, eu fiz o lacinho, que esse lacinho tem videoaula aqui no meu canal. E a minha dica para vocês seguirem agora, eu faço ele com uma agulha número 3, aqui eu fiz ele com o multicolor, da mesma cor que dos botões. Faz com uma agulha número 3, que ele fica bem apertadinho, ele fica bem facinho. E aí, aqui, ó, eu coloco as pérolas naquele fio que a gente passa em volta para prender o laço, eu coloco no fio 4 pérolas e passo, ele fica aqui bem firme, depois é só colado, eu colo ele com cola quente, certo? Vou medir aqui ele para vocês, então. Então, o meu tapete da pia, ele ficou medindo 78 centímetros de comprimento, que era a medida que a minha cliente queria, tá? Então, nesse esquema que eu fiz aqui, que eu mostrei pra vocês, eu fiz ele, então, ele ficou com 78, 79, se medir bem na pontinha do bico. Deixa eu puxar aqui, porque ele não aparece todo no vídeo, ó. Se puxar bem na pontinha, dá 79, mas média 78 centímetros. Aí, vamos ver aqui a largura dele, vamos medir bem no meio aqui, que ele fica longe da ponta, pra aparecer bem, por 52 centímetros, tá? 52 centímetros, que era a medida que a minha cliente queria, tá? Vou mostrar agora as outras peças. Tô aqui agora, então, com o pé do vaso, aqui, olha só, ficou grande também, então, vou passar para vocês a quantidade que eu iniciei. Então, pro tapete do vaso, eu iniciei ele com 22 correntinhas. E eu não faço ele em carreira de ida e volta. Se vocês tiverem dúvidas, acompanhem como eu faço o pé do vaso do jogo de banheiro Solange, que tem a videoaula aqui no canal, que vocês vão entender. Que aí ele fica bem certinho, ó. Eu inicio e aí trabalho ele todo em volta, porque aí os pelinhos eles ficam todos aqui do mesmo lado, tá? Então, eu trabalho assim. Então, iniciei ele com 22 correntinhas, e eu fiz também 5 carreiras. Depois, eu coloquei aqui a quantidade de correntinhas que eu queria para formar aqui o encaixe do vaso. Aqui eu usei 25 correntinhas, se não me engano. Acho que foi 25. E aí, a mesma coisa que eu expliquei lá. Venho com uma carreira de ponto alto, ponto pipoca, venho para fazer os botões. Também fiz duas carreiras aqui. Mesmo esquema aqui que eu fiz por trás. Só que daí aqui são carreiras ida e volta, né? Essa parte aqui são ida e volta. E o lacinho, tá? Vou medir para vocês, então, a medida que ficou aqui o pé do vaso, que vocês sempre me pedem medidas, como que fica. Então, ele ficou aqui da ponta até aqui, ó, da pontinha lá do bico até aqui, ó, ele ficou com 54 centímetros, tá? Com tamanho bem grande. A largura dele, então, ele tem a mesma largura, 52, a mesma largura do
do tapete da pia. E aqui ele ficou, então, com 20 centímetros de alça. Também é a medida que a minha cliente queria. Vou mostrar agora a tampa do vaso para vocês. Então, aqui tá a tampa do vaso. Vou passar a quantidade de correntinhas, então eu iniciei com 16 correntinhas no Decore Luxo, fiz também 5 correntinhas, fiz a careira de ponto alto, depois o ponto pipoca, vim para os botões, aí aqui eu só fiz uma careira de ponto alto para dar iniciando aqui o bico, e fiz aqui também somente 2 careiras do bico, para ele não ficar muito grande. Eu não gosto de tampa do vaso com aquele bicão caído em volta, eu acho, pra mim, né, a meu gosto, muito fio desnecessário e fica caindo e acaba atrapalhando. Eu, pra mim, não gosto. Eu acho que assim já ficou bem interessante. Então, eu só fiz uma careira de ponto alto e 2 careiras do bico, e aí fiz aquela careirinha, fiz por trás aqui a mesma coisa, prendi ali, e fiz também somente 2 careiras aqui do coral e a careirinha de acabamento, tá? Foi assim que eu fiz. E aí, aqui, a telinha tradicional. Tem vídeo aula aqui dos meus tapetes, vocês vão ver como que eu faço, né? Fiz a medida aqui certinho. Aqui eu coloquei um detalhe, que eu sempre gosto de estar colocando aqui nessa parte. Então, ela ficou bem certinha. E pus aqui também o lacinho, tá? Vou mostrar agora, então, a medida. Deixa eu passar a medida para vocês antes de ir pro porta-papel. Então, medida aqui da tampa do vaso. Então, ela ficou medindo 55 centímetros de comprimento por 45 de largura, tá? Essa foi a medida, então, da tampa do vaso. Então, vou mostrar agora o porta-papel. Aqui, gente, então, o porta-papel, tô muito apaixonada por ele. A minha cliente sempre gosta de estar usando o porta-papel higiênico para estar combinando, assim, nas peças dela. Então, tive que inventar aqui, criar um porta-papel que combinasse, mas que não ficasse, assim, tão exagerado de grande, porque, o rolo tem o seu tamanho, e eu acho alguns muito grande que fica caído, não fica muito legal, assim, não fica tão delicado. Então, fiz esse aqui, usei aqui, ó, o que tinha ainda, deu aqui 3 careirinhas, eu fiz do porta-papel, assim, com o Decore Luxo. Então, ele dá, ainda sobrou um pouquinho, gente, vou falar pra vocês, com o novelo, sobrou um pouquinho, tá? Então, o porta-papel, eu fiz 52 correntinhas, tá? Ele é mais ou menos a mesma forma de fazer aqui o início dele do porta-papel do jogo Solange aqui do canal. Então, vão lá e dão uma olhadinha. Eu iniciei da mesma maneira. Deixa eu até tentar mostrar aqui para vocês. Então, eu fiz com o Decore Luxo, a mesma forma que eu fiz lá na videoaula do jogo Solange, as 3 careiras. Depois, fiz uma careira em ponto alto com a cor caqui. Vim para dar um detalhe para combinar uma careirinha de ponto baixo no laranja, uma no verde. Fiz um biquinho aqui no caqui e um biquinho no coral também. E aí, aqui, a minha argolinha, que eu não gosto dela com tanto bico também. Eu faço aquele biquinho franzido, acho que fica bem legal, fica delicado. E aí, eu inventei aqui esse arabesco e essa florzinha, que eu vou estar ensinando logo para vocês como é que faz, que é super fácil e deu um super detalhe. Então, é o mesmo detalhe que eu usei aqui é o que eu usei na parte interna da tampa do vaso, tá bom? Então, ele é um porta-papel de 3 lugares. Então, já falei no início, se vocês quiserem fazer, então, as 4 peças, eu recomendo que vocês peguem um novelo de 400 gramas, mais um de 200 gramas de cada cor, tanto do caqui quanto do coral, que vai dar certinho, ok? Então, é isso, pessoal. Muito obrigada você que me acompanhou. Pessoal que fala que eu falo muito, eu falo mesmo, porque é uma explicação, tem que ser falado para mim estar mostrando. Eu quis criar esse vlog, essa explicação aqui, porque muitas me mandaram mensagem
lá no direct. Eu sempre, quem acompanha ela sabe, lá no Instagram, que eu gosto de estar respondendo todo mundo, só que às vezes acaba muita coisa, eu não consigo dar atenção, responder certinho todo mundo, mas eu sempre respondo. E aí eu pensei, vou criar esse vídeo aqui para que fique melhor para quem já trabalha e já entende de estar também confeccionando essas peças, até que não surgir então a videoaula dela. Para quem me perguntou sobre as minhas pérolas, se elas são coladas, não, gente, não são coladas. Eu coloco uma por uma com o mesmo fio, aqui o barroco, a minha ela é feita assim, eu não colo. E aí o fiozinho fica por trás aqui, eu gosto de deixar uma pontinha nele, para não ter problema, e aí eu ainda venho e coloco a colinha aqui para deixar ele dentro do botãozinho, então ele não tem problema, tá? Ele fica bem firminho aqui. Essa aqui é a pérola número 8 que eu usei, tá? E na confecção toda do jogo eu usei a agulha 3,5, somente aqui no detalhe do lacinho que eu fiz com a agulha número 3, para ele ficar mais firminho. Tá, pessoal? Então, é isso. Me perdoem qualquer coisa. Eu espero que tenha ajudado vocês aí em algumas dúvidas. Então, convide as amigas para estar conhecendo aqui também o canal, para estar assistindo esse vídeo, para estar conhecendo essa peça, confeccionando também. Se vocês quiserem, me marque, que eu vou ficar super feliz. E recomendo para elas assistirem todo o vídeo que eu dei ali, as dicas e as quantidades de correntinhas que eu usei em cada peça bem certinho, não vai ter erro, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou deixar aqui embaixo o link da videoaula aqui dos botões e também do Instagram lá da Débora Tavares, para vocês estarem conhecendo, e do meu também. Convido vocês a estar conhecendo lá também. É isso, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.